Amém? E abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 1. Atos 8, 1. 2 quintas atrás, foi quando a gente teve, porque na quinta passada a gente estava no retiro. Uhul! Então, 2 quintas atrás, nós tivemos a ministração sobre a vida de Estevão. Quem esteve aqui ouviu sobre a ação de Deus no homem comum. Porque a gente viu que Estevão era um homem simples, só que o que estava nele era extraordinário, que era o Espírito Santo. Só que eu comentei também que a vida de Estevão foi um marco histórico, porque algo aconteceu após Estevão. E hoje nós vamos falar sobre esse algo que aconteceu após Estevão. As músicas que Estela pensou foi voltado para isso. Estamos de pé, vitorioso da ideia de batalha, nosso general da ideia de batalha, Jeová Jireh de provisão. Batalha, provisão, perseguição, quer dizer que deu ruim ou deu bom. E aí nós vamos olhar. A nossa expectativa é olharmos um evento histórico. Eu estou falando de um marco histórico para a Igreja de Cristo. E ver se esse marco histórico não nos ensina algo. Mas eu já quero fazer uma afirmação que nós cantamos. Que nós vamos ver um grande período de perseguição da igreja. Mas a perseguição não parou a igreja. Então, de vez em quando, para a gente gravar, eu vou falar isso. Estou falando, mas eu vou falar, mas a perseguição é isso. Tá bom? Vamos ler o texto de Atos 8? É curtinho que a gente vai ler agora, depois a gente vai viajar um pouco. Na Bíblia, tá? E Saulo, deixa eu só voltar um pouquinho, né, para você que não teve. No capítulo 7, na conclusão dele, Estevão testemunha sobre Jesus, tem a pregação na íntegra dele. Então, eu até defendi uma tese pessoal, que é, esse livro de Atos é escrito por, quem sabe? Lucas. O apóstolo que impactou a vida de Lucas e com quem ele viajou por muito tempo foi Paulo. Também viajou com Pedro, porque ele conta a história de Pedro. Mas a maioria das histórias que ele usa o nós, como vamos ver no futuro, são as histórias de Paulo. Então, nós viajamos. Então, ele estava lá. Se a vida dele foi impactada por Paulo, e ele não estava na morte de Estevão, vou considerar isso, porque ele não usa a primeira pessoa quando acontecem as coisas com Estevão, alguém contou para ele. E esse alguém contou o sermão todo, porque o sermão de Estevão, ali, num lugar restrito, onde estava a liderança do povo de Israel, não era todo mundo que estava ali, ele começou no versículo 2 do capítulo 7 e parou no 53. É um sermão longo, escrito na íntegra. A minha teoria é que quem contou para Lucas o sermão foi Paulo. Porque a Bíblia diz, versículo 1 de Atos que a gente está lendo, Saulo consentia na morte de Estevão, e se você olhar um pouquinho antes, nós lemos, no versículo 58 do capítulo 7, que as testemunhas deixaram as capas deles, né, aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo estava ali, e Saulo participou, consentiu, mas na minha teoria é que a pregação de Estevão foi um marco para Saulo. E futuramente vamos ver o que acontece com a vida dele. Mas na minha teoria é que Saulo que conta para Lucas esse sermão de Estevão e Lucas registra. Mas a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte de Estevão. Aí a Bíblia continua falando que naquele dia, no dia da morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em... Então, onde aconteceu a perseguição? Guarda essa informação. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, irritado, queria destruir a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão.
A Bíblia vai parar aqui e vai contar o relato do que aconteceu depois que a igreja foi perseguida. Então a igreja estava em Jerusalém desde a descida do Espírito Santo, Atos 2, para a gente situar, e aconteceram coisas, milagres. Pedro e João participaram daquele cara, não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te falo, levanta aí. Foram presos, falaram que não iam abrir mão de pregar o evangelho. A igreja continuou perseverando, crescendo, o povo entregando tudo, repartindo junto, tudo em um só caminho. Começaram algumas crises, primeiros diáconos foram chamados para poder cuidar do alimento das mulheres gregas, nesse caso, gregas, no caso eram gentios que se converteram ao judaísmo, que eram prosélitos. E aí depois, dentro desse grupo tem Estevão, que vai acontecer de debater e pregar Cristo, incomodar uma liderança em Jerusalém, de judeus, e vai acabar morrendo. Porque o evangelho de Cristo, é a primeira coisa que eu tenho que sempre lembrar, ele sempre vai de encontro ao que existe na sociedade humana. No português nós temos duas diferenças, né? Tem de encontro e ao encontro. Ao encontro é algo positivo e que caminha junto. Então, se eu falar, Daniel vai ao encontro de Jonathan, eles estão indo juntos com o mesmo propósito. Mas se eu falar que Daniel vai de encontro a Jonathan, então cada um tem o seu ponto de vista. Aqui eu estou afirmando que o evangelho de Cristo, ele vai de encontro com padrões sociais humanos. Porque a sociedade humana tem a tendência de se pautar no próprio homem, enquanto o evangelho coloca Cristo no centro e traz redenção à humanidade. Na verdade, queridos, grandes mudanças e contribuições que são positivas hoje para o que chamamos de sociedade, o berço é a Bíblia. Por exemplo, a história vai contar que é 300 anos antes de Cristo, na sociedade grega, que grande parte do pensamento filosófico sobre se organizar como cidade surgiu. Mas a Bíblia diz que em Moisés, Deus entregou um código civil para relacionamento em cidade, altamente complexo. Mas a sociedade vai ser abençoada pelos princípios cristãos, ainda assim vai se posicionar contra o Cristo dos princípios. Então não é de se espantar que a pregação de Estevão causasse problemas naquele período em Jerusalém. Assim como não é de se espantar que a sua vida em Cristo cause problemas onde você está hoje. Perseguição é uma palavra presente no vocabulário da igreja desde o seu princípio e nunca foi excluída. Nunca. Nunca. Existe perseguição à igreja desde a inauguração dela. Se você me falar assim, não, pastor, o início da igreja é Mateus 16, quando Jesus disse a Pedro que ele fundaria a igreja, que ele era a rocha. Jesus estava sendo perseguido ali. Não. Na verdade, pastor, para ter igreja tem que ter morte de Cristo. Então tem que ser depois da cruz. Então a igreja começa quando Deus habita nela. Atos 2, tinha perseguição ali. Não, vamos falar algo mais bonito. A igreja protestante, que é que confirma, tinha perseguição ali. Perseguição sempre fez parte da igreja. Na verdade, eu sei que a gente lê a Bíblia procurando várias respostas, mas o Novo Testamento, um dos assuntos que os apóstolos mais pregam e ensinam é sobre como lidar com a perseguição. Romanos, Colossenses, Tessalonicenses, que o povo estava morrendo, as cartas de Pedro, Atos registra. O Novo Testamento lida com um grande problema. Simples. As pessoas estavam acreditando em Jesus e morrendo. Era para melhorar, as pessoas estavam correndo risco de vida. E hoje em dia, também existe perseguição. No Brasil, pode não ser que você caia no Coliseu. Porque a gente canta, a perseguição não parou, a igreja o quê? O Coliseu não parou, a igreja agora. Usa o quê? Não é que é bonitinha a música. Vou botar um animal para ficar legal, não. O espetáculo do primeiro século da sociedade romana era se reunir no Coliseu e ver pessoas morrendo. A partir do momento que a igreja de Cristo se tornou a grande inimiga do Estado, por conta de uma invenção de um imperador, eram os cristãos que morriam. Sabe energia elétrica? Que Campos é uma das primeiras, se não me engano, a primeira cidade a ter energia elétrica aqui.
Sabe qual era o método de iluminação do primeiro século do Império Romano? Cristãos pegando fogo em tochas nas ruas. Era o método de iluminação urbana, público. Se alguém já viu o filme, se não, eu aconselho. O filme sobre Paulo, apóstolo Paulo, que é um relato de Lucas, né? Tem essa construção histórica da igreja lá em Roma, tentando escapar. Eu sei que a gente se sente perseguido porque tem menos seguidor no Instagram, porque nem todo mundo gosta quando a gente bota uma camisa bonitinha, que a gente não sai. A gente fala, é tão difícil ser crente hoje em dia. As pessoas, qualquer coisa nos cancela, qualquer coisa a gente... Eu sei, eu não estou falando que você não está sendo perseguido hoje, não. Mas a perseguição já foi a nível de morte, e ainda é a nível de morte, em 2024, em alguns lugares. O que eu quero é que a gente perceba que houve resultado, que houve resposta e houve comportamento quando foram perseguidos. Porque a perseguição... Estão treinados. Primeira coisa que eu posso te afirmar e defender que a perseguição não parou a igreja, é porque quando a perseguição aconteceu em Jerusalém, a igreja se tocou que a missão dela era Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Sabe o que acomodou a igreja? O bem-estar de estarem juntos num lugar confortável. Essa é a verdade. De Atos 2 a Atos 8, eles tinham dificuldades na cidade, mas as pessoas os tinham em autoestima, como diz Atos 2, acho que 47. As pessoas respeitavam que havia uma comunidade. Tenta pensar uma cidade onde de repente um grupo de 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas se reúne sempre e convivem a cura, milagres, felicidade. Estão ali 10 mil pessoas na cidade. Tenta pensar, 10 mil pessoas. Eu acho que o estádio do Americano devia comportar uns 12. Então pensa naquele estádio de futebol lotado, 10 mil pessoas. É porque às vezes a gente lê a Bíblia e fala, não, na cidade tinha 10 mil pessoas reunidas. O povo estava lidando, ninguém estava tendo problema, eles estavam pregando. Só uma fatia de Jerusalém, mais radical quanto a lei, que se incomodava muito. Porque a pregação daqueles 10 mil incomodava. Mas aquele grupo ficou ali. Deus não mandou ir além da Jerusalém, porque eles estavam ali parados. Jesus com 12 avançou pelas cidades, por que 10 mil pessoas estavam paradas em Jerusalém? Por que não houve um movimento em outros capítulos antes? Porque talvez eles se contentaram com a presença do Espírito, porque talvez estava muito boa a comunhão, estava muito bom estar junto. Mas foi necessária uma perseguição, talvez se Estevão não tivesse existido e morrido, não teria descrito que a igreja saiu de Jerusalém. Talvez se não houvesse a perseguição, a gente teria a primeira igreja cristã em Jerusalém. Ia demorar muito para surgir outra. Porque estava tudo muito bom em Jerusalém. Estava confortável em Jerusalém. Estava difícil, mas era um difícil confortável. Aí pessoas ficavam. Igual um sapo, ou um caranguejo, ou qualquer animal pequeno que você coloca numa panela. E esquenta o fogo aos poucos. Morre, porque agora a água está quente. E depois está só um pouquinho mais quente, eu consigo aguentar. Até o momento que não dá para aguentar para escapar. E às vezes a gente pensa que a estratégia do inimigo vai ser entrar aqui destruindo com voadora, bomba, e 25 pessoas de um culto satânico falando, isso aqui não existe. Quando talvez bastaria ele entregar um mentiroso aqui dentro, que se colocasse para fazer discípulos com uma mensagem de evangelho, que não é uma salvação completa, falando, seja como você quiser. E aos poucos, ruindo. A perseguição, ela não é saudável no sentido de ser bom para o nosso corpo, mas nos faz dar respostas a situações adversas. E toda vez que a sociedade humana foi submetida a uma situação adversa, houve desenvolvimento. Israel amadureceu no deserto. Davi se consolidou rei na perseguição de Saul e depois no deserto. O grande exército de Davi, que das vitórias de Crônicas, é um exército que ele encontrou de desajeitados nas cavernas de Adulão. Elias foi um dos maiores profetas lembrado até hoje, num período que ele achou que não tinha mais nenhum crente. E a Bíblia diz que só tinha 7 mil que permaneceram, menos do que em Atos. Nós estamos vendo
Ou se lermos Juízes, veremos que os juízes surgiam no pior problema, na pior situação. Gideão surgiu quando deu treta, Débora surgiu quando deu treta, Sansão surgiu quando deu treta. A resposta da humanidade parece ser apenas quando somos levados a situações mais drásticas. Porque enquanto isso não acontece, nós nos acomodamos em permanecer no que está bom. E de vez em quando esse bom é um conforto de um abraço do mínimo, do medíocre. Queridos, eu posso falar uma coisa de coração e você vai concordar. A cura está bem. A igreja está bem. Em todos os aspectos, ela está bem. Estamos juntos. Os cultos estão acontecendo. Não estamos em crise financeira. Os ministérios estão em crescimento. Temos múltiplos ministérios, projetos, estamos bem. O problema é se nós olharmos no espelho e falar, a cura está bem, e pararmos. Porque o bom é inimigo do ódio. Eu conversei com o Valesco uma coisa, que ela é professora, e estava falando assim, eu falei assim, certamente os alunos que mudam de nota do primeiro para o segundo bimestre, o que tirou 3 e o que tirou 9 e 5. O que tirou 3 está muito ruim, ele sabe que vai dar ruim, ele corre atrás. O que tirou 9 e 5 sabe que pode tirar 10. Agora, o que tira a média, 6 e 5, a média é 6, próximo bimestre, você pode acreditar, vai ser quanto? 6 e 5 ou menos, porque ele acomoda. Eu sei que a nossa leitura da igreja em Jerusalém é muito positiva, mas talvez poderia ter feito muito mais se tivessem avançado. E aí Estevão morre, e uma situação adversa acerta ali o formigueiro e espalha todo mundo. E aí, Atos 8, eu vou ler apenas os subtítulos que a minha Bíblia propõe para nos ajudar. Filipe prega em Samaria. Aí no versículo 9, fala sobre o efeito de Filipe pregando o evangelho no lugar onde tinha Simão o mago. Versículo 14 vai narrar que João e Pedro agora estão em Samaria. Aí no versículo 26 conta a história de Filipe e o eunuco. Aí depois, versículo 9, conta a conversão de Paulo. Mas Paulo só saiu porque estava perseguindo, ele ficou irado, passou a perseguir. Aí eu voltei a algumas situações de Paulo, escapando e tudo mais. Capítulo 10, vai entrar um centurião chamado Cornélio, que é gentil. Agora Pedro, que estava em Jerusalém, que ficou um tempo, ele foi para fora de Jerusalém, conversar até com um cara que não era nem judeu. E aí, olha que interessante, momento curiosidade, Atos 11, versículo 19. Lembrando que eu falei que o problema de Estevão foi Atos 8, então passou o 9, o 10 e o 11. Olha o que está escrito aqui, versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. O que acontece? Lá, Pedro começa a falar e soltar a notícia, o evangelho agora não é só para judeu, não. Aí o pessoal que estava pregando só na Antioquia para os judeus, começa a pregar para todo mundo. Começa a evangelizar todo mundo. E o curioso é que é na Antioquia, ou em Antioquia, não sei se é na ou em agora, não vou errar o português por isso, que pela primeira vez os cristãos são, versículo 26, só para você achar que eu estou falando. E quando o encontrou, levou para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de... Olha que loucura. Nós até hoje batemos no peito se alguém falar, qual a sua religião? Você nem fala evangélico, você fala assim, eu sou cristão. Né? Vai que cristão não tem erro, só cópia de Cristo. A primeira vez que esse nome foi usado para a igreja foi na Antioquia, fora de Jerusalém, e no lugar onde a pregação alcançou. Primeiro os judeus, depois foi para os gentios. Mas isso começou, como diz o versículo 19, porque a igreja foi dispersa na morte de Estevão. O viés missionário, o ir atrás de quem está perdido, só começa a acontecer quando o ambiente de reunião começa a ser agitado. Porque é tão bom estarmos juntos, que a gente não se preocupa em trazer mais gente. A gente não se preocupa. A gente, tá bom, tá bom, vamos almoçar sexta-feira, vamos fazer, bom, a gente se reúne. Você não sente falta.
Qual foi a última vez que você sentiu falta daquilo que nunca teve presente? Não sente. Você não sente falta de João, o açougueiro de Cardoso aqui. Porque ele nunca teve presente. Nunca teve presente. E aí nossa tendência é olhar para ser igreja e olhar só para aqueles que estão presentes, como a igreja fazia em Jerusalém. A igreja nunca chegaria a Antioquia se não fosse a perseguição por causa da morte de Estevão. Mas como eles tiveram que sair de uma situação desconfortável de Jerusalém e foram parar na cidade de Antioquia, chegou lá, olhou e falou, vou pregar aqui então. E aí, pela primeira vez, fomos chamados cristãos. Queridos, isso me mostra que assim como Filipe correu no caminho atrás do eunuco, pregou em Samaria, Pedro e João pegaram Samaria, se eu fizesse um recorte histórico e não tivesse a perseguição de Estevão, eu poderia não ter o episódio, Filipe não estaria no mesmo caminho onde passou o eunuco, o Espírito Santo talvez não o levaria porque ele não estava lá disponível, Pedro talvez não conversaria com o centurião Cornélio, porque estava muito bom estar em Jerusalém. Saulo, que é o pregador aos gentios, talvez não teria iniciado a sua missão, porque a igreja não dava respaldo para um louco ir atrás dos gentios, porque ela estava focada em Jerusalém. Trazendo para hoje, pode ser que se alguém não tivesse sido incomodado de ter um viés missionário, ele não ia começar a orar pela sua vida quando você não conhecia Jesus. Seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu tio, não teria pregado o evangelho, não teria te feito um convite. Os irmãos que plantaram essa igreja não teriam saído de onde estavam confortáveis pensando, tem um grupo que precisa ser alcançado. Bastaria uma igreja no Brasil e quem quiser viajasse até lá. E pensando assim, pode ser que o seu vizinho nunca seja alcançado se você não escutasse hoje, que você precisa sair do seu lugar. Sair do comodismo. Perseguição e comodismo não existe. Se você se acomoda na perseguição, você é derrotado. Mas se você se incomoda, não se acomoda quando é perseguido, você avança. Isso é a lei natural da sobrevivência. É assim. É muito simples. Pegue 10 animais que caçam e 10 presas. Sobrevive o mais forte. A natureza exige a sobrevivência da força. E quando eu falo do reino e da realidade espiritual, também exige força. Não confunda a nossa fragilidade e dependência de Deus com uma existência acomodada na fraqueza espiritual. Não confunda depender do agir de Deus com independer de qualquer coisa que faça. Não confunda que é pela força do Espírito Santo. Isso quer dizer que nós vamos ter inabilidade, acomodação, parados, inércia. Porque Deus, ele faz de uma forma que o movimento dele encontre pessoas em movimento. O mover do Espírito sempre encontra pessoas em movimento para agir. A história conta que Filipe, depois da perseguição, estava no eunuco, porque ele estava em movimento de fazer algo. Às vezes achamos, Deus vai me tirar parado, se mova. Queira, saia. Ou pode ser que você precise de uma perseguição para te tirar da acomodação. Mas a perseguição, e isso que é importante. Situações difíceis não pararam a igreja até hoje. Olhe a história adolescente da cura e veja se ela parou em algum momento. Agora olhe a história da igreja no Brasil de 200, 300 anos, veja se ela parou em algum momento. A história da igreja cristã, a igreja que estava em Atos, Coliseu não parou, mortes não pararam. Falso evangelho não parou, falsos mestres não pararam. Os apóstolos morreram em algum momento. As pessoas que viram Jesus fisicamente morreram e a igreja não parou. A igreja, ela causava um frisson com o Império Romano porque ela não parava. Eles mandavam matar, multiplicava. Mandava matar, multiplicava. Mandava matar, permanecia. Jogava no Coliseu, cantavam louvores. O povo falava, nega se não você morre enforcado, está de boa. Nega se não você morre crucificado, desde que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, como diz a história cristã sobre Pedro. Estou aí.
A história conta a história de 2 moravianos, se não me falha a memória, o nome é esse, que aceitam viajar para uma ilha, onde havia uma fazenda onde ninguém foi encontrado pelo Evangelho. E aí o cara não queria, ele falou, eu só aceito se vocês vierem aqui para serem escravos para sempre. E eles aceitaram ir. E aí no dia que ele tinha a despedida deles, e nessa despedida o povo chorando porque eles entraram no barco para serem escravos, é dita a frase algo como, que o cordeiro imolado receba o prêmio do seu sacrifício. Eles aceitaram ser escravos por toda uma vida para pregar o Evangelho para um grupo de pessoas numa ilha. E nós vamos falar que temos circunstâncias difíceis para não evangelizar. Vai me desculpar, querido. Eu peço desculpa. Porque eu não consigo olhar no espelho e falar que eu estou com dificuldade para pregar o Evangelho. Tinha gente que ia comprar pão segunda-feira. Vamos colocar aqui, pão. E se cantasse um louvor era pego e morria de noite no Coliseu. Tinha gente que acordava de manhã e anoitecia numa tocha. Não tinha certeza se a casa poderia ou não ser invadida, criavam símbolos, como é usado até hoje, do peixe, que é um símbolo que é, uma pessoa faz uma parte do peixe, que era só um traço assim, ninguém entendia. E aí quando um cristão via aquilo, e ele entrava, e era para ninguém mais entrar, ele fazia o outro peixe, completava o peixe, um risco para baixo, e fazia assim. E aí os cristãos sabiam que queriam um lugar seguro, que estava tendo alguma reunião cristã, como da igreja do Senhor. Mas hoje, em regiões lá do Oriente, tem pessoas cultuando em cavernas. Acredita-se que a igreja no Oriente, em países onde é impedido o Evangelho, são maiores do que no Brasil e estão se reunindo em sótãos, cavernas. Missionários que estão morrendo em tribos afastadas, doenças, sem dinheiro. Poxa, qual é a perseguição que você vive? Eu não estou dizendo que ela não existe, mas que é impeditiva de viver o discipulado. Repetindo, eu não estou dizendo que ela não existe, mas não é impeditiva, gente. Eu não tenho uma perseguição que me impeça. Ah, pastor, pode ser que você nunca seja bilionário porque você é pastor. Pode ser, cara. Pode ser que você nunca seja famoso também, se você viver sério, tá. Mas não tem perseguição que nos impeça. Porque não impediu a igreja lá no início. Ela cresceu. Sabe quando que a igreja perdeu, historicamente falando? Quando 300 anos depois de Jesus, o império massacrou muito, ateu, bateu, não conseguiu. Se não pode ir contra, faça o quê? Junte-se a ele. Aí fez o seguinte, te persigo tanto, mas eu estou entendendo que vocês estão certos. Vou dar a condição para vocês viverem. Vamos construir uns prédios bonitos? Aí construiu catedral bonita. Vamos botar umas roupas bonitas nesse pastor aí? Botou umas roupas de sacerdote. Como é que o rei vai entrar aqui e o cara está vestido maltrapilho? É quando deu acomodação de novo à igreja. A igreja parou quando deixou de ser perseguida. A igreja parou quando em 300, principalmente Constantino, o Império Romano percebeu que havia uma filosofia tão forte que era poderosa o suficiente para fazer andar o perseguido, o que tinha dor, sofrimento, aquele que tinha fome, sede, faltava casa, que tinha a chance de morrer a qualquer momento. Essa filosofia era muito poderosa porque movia apesar de qualquer perseguição. E o Império Romano era bom de perseguir e matar, mas o Império Romano criou a cruz para ser o maior exemplo de morte e sacrifício pior, doloroso, e o cristianismo conseguiu tornar o grande elemento de tortura e morte, símbolo da dor e perseguição, em vida, restauração, a ponto do cristão olhar para a cruz, que era o máximo de dor que o império conseguia colocar aos seus inimigos, e falar, tá tudo bem, foi aqui que eu fui salvo. Entende? E aí o Império Romano falou, não posso contra, vou acomodar. Sabe o que acontecerá hoje para que você não viva a sua missão? Quando perceberem que não podem contra a sua santidade, vão dizer que fazem parte. Mas vão colocar comportamentos, hábitos e costumes que você não tinha antes. E aí, eu vou dar um exemplo bem hipotético, não estou falando de ninguém, é bem hipotético. Você viveu santidade, nunca foi em lugar nenhum que não fosse igreja, e você não ouviu nada que não fosse igreja. Aí, de repente, fala assim, não, só escuta esse cantor aqui, ó, ele é crente. Mas tem umas músicas que ele não fala de Deus. Aí, daqui a 3 meses, só escuta esse daqui que é de boa, só o ritmo que é mais acelerado.
Agora escuta esse aqui que tem uma frase que não é legal, mas pula essa frase. Aí de repente você está onde? Minado, porque você se acomoda. José não cedeu porque ele correu. Se ele ficasse para o primeiro carinho, no segundo carinho estava mais perto, no terceiro, com um mês ele tinha cedido. A mulher de Potifar. A cilada do inimigo é fazer uma mentira muito parecida com a verdade, para te minar aos poucos. Então você não vai cair no retiro que você está animado. Você vai cair no domingo antes do culto. Você está entrando aqui, e quando você está chegando no culto, alguém te liga e fala, rapaz, fica atento. Porque nem sempre, porque as coisas estão indo bem, é que de fato você está no centro da vontade de Deus. Porque as coisas são boas, perfeitas e agradáveis, conforme a vontade de Deus, não a nossa. E às vezes o que nós achamos que é bom, como muito dinheiro no emprego, é a cilada da acomodação para se afastar de Deus. Quando a gente acha, achei a mulher, o homem da minha vida, é a cilada da acomodação para se afastar de Deus. Achei a oportunidade, a cilada para se afastar de Deus. Fique atento. Eu sei que a gente ora, Deus, tira as dores, tira a perseguição, tira a dificuldade. Continue a orar assim. Não vamos orar por dor, não. Estou falando isso não. Mas quando você orar, fala, mas Senhor, apesar disso, não me permita parar. Porque a perseguição... Fica de pé, querido. Naturalmente, eu não tenho na minha oração um pedido, Senhor, leva a cura para um coliseu, leva a cura para os leões. Não, eu não peço nada disso. Nem peço assim, Senhor, prova no fogo a cura, para que só fique os... Não peço nada disso, nada disso, nada disso. A minha oração é, Senhor, nos faça viver o teu querer. E que o Senhor trabalhe o seu processo em nós conforme a tua vontade. Tem pessoas que o processo de Deus vai ser um pouquinho mais árduo. E está tudo bem. Se Deus usar essa igreja para viver, a gente vive. Tem pessoas que não. Bastou essa pregação para falar assim, eita, bateu no meu CPF essa. E já vai mudar no depois. E tem pessoas que acham que não é para ela, está tudo bem. Daqui a 5 meses, ela lembra. E esse processo que é individual, esse processo eu peço que Deus seja direto em nossos corações. O que eu posso afirmar é que essa mensagem e essa promessa não retira de você sofrimento e perseguição. O Novo Testamento não te promete isso. Sabe o que o Novo Testamento promete? Diz Paulo, que os sofrimentos dessa era não se comparam com a glória do Senhor que há de ser revelado em nós. A Bíblia não promete a ausência de sofrimento e perseguição, nunca. Mas ela promete o seguinte, aí eu posso olhar para você e falar, se você morrer amanhã, ou se você durar até os 100 anos, ou se Cristo voltar, a glória que vai ser revelada na sua vida vai te fazer dizer, valeu a pena cada segundo. O preço que você pagou para se manter santo, o preço que você pagou pela sua família, pela igreja, pelo desajustado, pelo perdido. Quando você errou, quando você foi maltratado, quando te castigaram, quando você sofreu por fazer o bem, quando te ignoraram, quando disseram que você não merecia, vale a pena. Porque a satisfação da igreja não é se dar bem hoje. A satisfação da igreja é se reunir no céu e ter tanta gente, e você olhar e falar assim, caramba, fulano, nossa, Deus me permitiu ficar 5 anos sofrendo com ele. Aí ele está lá jogando bola com você no céu. A glória futura é certa. O processo pode ser árduo. E nós, como igreja, não vamos sair de nenhum processo do Senhor. Eu espero que a gente continue bem avançando. Que isso aqui se encha de pessoas a tal momento que a igreja passa. Pastor, reunião urgente, tem muito discípulo, vamos ter que construir alguma coisa, vamos ter que ir para outro lugar, não sei, pastor, não dá seu jeito. Eu espero esse problema. Mas eu não quero que amanhã você vá para casa e não se dedique a orar em nenhum momento pensando que tem uma ala inteira aqui que não tem ninguém. Porque se eles não estão aqui, eles estão em algum lugar. E se estão em algum lugar, estão perdendo a batalha. A gente está aqui, domingo poderemos estar reunidos, mas tem gente que não está. A minha preocupação é enquanto ele não está. É lindo e é ótimo que vivemos com 60, 70. Está lindo, está ótimo.
mas a gente pode viver com mais gente. Não porque a gente está pensando em números, mas porque a gente está pensando no céu. E no céu cabe mais um. Então que Deus nos faça mover para alcançar mais um. Quem? Permita que o Espírito mostre. Vai ser simples? Não. Mas eu não estou disposto a viver apenas a vontade simples de Deus. O que eu quero é viver a vontade de Deus. Doa e seja o que for o preço. E eu espero que você também queira. Porque a perseguição... Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado porque o Senhor dessa igreja é muito mais poderoso do que qualquer perseguição. Seja a perseguição histórica, seja a perseguição de guerras, seja do poder, seja hoje em redes sociais, ausência de emprego, privados de familiares, seja a morte, nada é capaz de impedir a igreja do Senhor. Pai, nos permita honrarmos a história de uma igreja que por 2000 anos perseverou até sobre a morte, riu do sofrimento, louvou em coliseus, se permaneceu firme perante leões, não abriu mão da vida com o Senhor por causa do luxo, não trocou a doutrina pelos ensinamentos de um mundo passageiro, um mundo blasfemo, não trocou o prazer do Espírito Santo pelo prazer da carne, mas que perseverou para a honra e glória do teu nome. Permita que a gente honre a história daqueles que vieram antes. Permita que a gente honre a história de um Cristo que morreu apesar de tudo por nós. E que a gente honre a imagem do Senhor no próximo, dedicando a nossa vida para que o outro também seja alcançado pelo que nos transformou. Pai, obrigado porque ser igreja hoje aqui na Cura é bom, é prazeroso, há a presença do Senhor, há felicidade. Mas nós não queremos um ambiente bom, nós queremos o excelente, queremos o profundo, queremos o mais e mais, queremos alcançar a plenitude da revelação do Senhor aqui, e não queremos apenas para nós. Gere em nós, Pai, um coração para alargar fronteiras, para que nós possamos abrir espaço na nossa agenda, no nosso tempo, na nossa vida, nas nossas emoções, na nossa prioridade, no nosso bolso, na nossa história. Crie espaço para que nós venhamos a sentir falta de pessoas que nunca estiveram, porque eles já estão como promessa e pela fé sabemos que há pessoas que ocuparão lugares dessa reunião, há pessoas que ocuparão lugares em cultos aos domingos, em almoço, em momentos, e elas vão ser abraçadas, Pai, e nós vamos avançar até elas. E nada que o inimigo tente fazer, ou circunstâncias tentem fazer, nos impedirão de prosseguir. É isso que eu lhe peço e clamo, em nome de Jesus. Amém.